Bom, a ideia desse vídeo é apresentar o projeto A4, objetivos, o que a gente pretende fazer, quais os passos até chegar no objetivo final. Então, o objetivo inicial do projeto é ajudar a popularizar a robótica educacional dentro da escola pública. Por que isso? Eu trabalho com a área técnica, principalmente a parte mecânica, e eu noto que cada vez tem menos gente interessada em entrar na área técnica. Parece que a área técnica está cada vez mais perdendo o brilho, ao menos na minha visão. E eu acho que uma das coisas que podia ajudar muito seria fazer com que os estudantes de escola pública tivessem acesso, ao menos ter contato com esse tipo de coisa para brilhar o olho e criar aquele interesse para levar a pessoa, no momento que ela for decidir a profissão dela ou sair da escola, levar muita gente para a área técnica que hoje deixa de ir porque não teve contato, não conhece, não teve a chance, vamos dizer, de conhecer isso. Então, o objetivo do projeto é facilitar isso, é tentar facilitar, criar um caminho para que a escola consiga fazer isso, sem depender da ajuda da prefeitura ou do governo do estado, sem depender de muito dinheiro, que obviamente, quando se fala em robótica educacional, se pensa em kits da Lego e não tem muito a ver com isso. Tem como fazer isso de um modo muito mais simples, muito mais barato, comprando peça de loja de eletrônica comum e muitas vezes fazendo os kits, a própria escola fazendo o kit, que é o segundo objetivo do projeto, inclusive, que é que a gente consiga criar kits de baixo custo, que às vezes a própria escola consiga fabricar eles, usando peças cortadas de MDF e também peças feitas com impressora 3D. Se for ver a robótica educacional, hoje os componentes são muito mais baratos, muito mais acessível. Tem muita coisa na internet já, só que ainda não é claro para uma pessoa que não é técnica entender esse caminho todo, procurar que tipo de componentes ele tem que comprar, como que ele pode desenvolver aulas, todo esse caminho, resumindo. A ideia do projeto é facilitar esse caminho. Então, como é que o projeto nasceu? Em primeiro lugar, em 2019 eu comprei meu primeiro kit de Arduino, comecei a brincar, isso que eu já estou ligado com automação, embora mais a parte mecânica, mas eu sempre gostei um pouco disso. Então, em 2019 eu comprei um kit, comecei a brincar. Depois, em 2022 agora, a minha esposa é professora municipal e a escola dela estava pensando em iniciar a parte de robótica, só que estava bem perdida. Então, me diram se eu não teria como ajudar nessa área, como desenvolver essas aulas, independente da prefeitura, como se fosse um projeto especial dentro da escola. Então, eu comecei a preparar esse material. A parte da escola meio que parou, ainda não foi para frente, mas eu segui com esse projeto e decidi deixar tudo pronto, não só para essa escola, mas para botar na internet e ajudar qualquer escola que tenha interesse em fazer isso e implantar robótica sem precisar da ajuda da prefeitura ou do governo do estado, no caso de escola estadual, né? Então, assim que nasceu o projeto. O objetivo, como eu falei, desenvolver um programa completo para que uma escola pública possa implantar um laboratório, considerando que quem vai dar essa aula é o professor da escola, não é uma pessoa de fora, ou seja, um professor de qualquer área da escola que bater no peito e dizer deixa que eu vou aprender robótica e depois eu vou dar curso, vou ensinar aqui dentro. Então, sem ter conhecimento prévio na área de robótica, de eletrônica, de programação, nada disso, só ter vontade. Segundo, desenvolver kits de baixo custo usando peças de MDF e impressora 3D. Esses kits, a ideia é fazer como se fossem bancadas de teste, usando componentes eletrônicos comprados em qualquer loja de eletrônica. E quando a gente fala em robótica educacional, a gente já pensa em aqueles kits da Lego, caríssimos,
mas não tem absolutamente nada a ver com isso. Tipo, tem como fazer isso de um modo muito mais barato com componentes comuns que a gente compra em qualquer loja de eletrônica. Então, o público-alvo não é o aluno em si, mas sim os professores das escolas públicas que, que têm o interesse em aprender isso para ensinar dentro da escola. Vai ser focado totalmente ao professor, não ao aluno, com a ideia de ensinar o professor, auxiliar o professor como aprender isso aí, como dar aula e como que ele pode desenvolver o projeto dentro da escola, desde criar o laboratório, que tipo de peças ele compra como peças para dar aula, que tipo de ferramentas ele compra para ter o laboratório, para desenvolver o laboratório. Então, resumindo, o foco é no professor, não é no aluno. Como premissas do projeto, a gente considera que, primeiro, que a escola já tem interesse na parte robótica, que já saiba os benefícios, os motivos de estar indo atrás de robótica educacional, não vamos ficar conversando sobre isso, né? Segundo, consideramos que os integrantes da escola não têm base técnica nenhuma, tanto de mecânica, quanto de eletrônica, quanto de programação. A ideia, se tiver base técnica, melhor, óbvio, né? Mas a ideia é considerar que o professor lá de, sei lá, educação física, não tem nada a ver com a área técnica, ele decida, ó, eu vou aprender robótica, vou aprender um pouco disso, o suficiente ao menos para eu conseguir dar aula e desenvolver as aulas práticas. Então é treinar esse professor, considerar que ele não conhece nada, a princípio. Bom, sobre requisitos, linguagem acessível a todos, não apenas pessoal técnico, ou seja, tentar usar o mínimo possível de termos técnicos, fórmulas e tentar fazer o mais acessível possível. Isso com certeza é possível, não precisa ir até a área extremamente técnica. Segundo, deve apresentar uma trilha de conhecimento lógico organizada, ou seja, se uma pessoa hoje vai para, vamos dizer que o professor decida, eu vou aprender robótica, vai para a internet, vai comprar livro, tem tanta coisa, tanta informação que fica até difícil saber por onde começar, ou antes eu vou para eletrônica, antes eu vou para programação, antes eu vou pensar em mecânica. Então, a ideia é facilitar esse caminho, é deixar bem claro qual a sequência que deve ser estudada, item por item, vídeo tal, depois é material tal, e que assim vai. Resumindo, para facilitar a construção desse conhecimento. Com ferramentas, vai ter o canal do YouTube, obviamente. Aqui eu vou colocar todos os vídeos de cada aula. Vou colocar o material dos kits, por exemplo, mostrando peça por peça o que deve ser comprado, para que serve. Além disso, vai ter o site do projeto, que depois eu vou mostrar, mas já está funcionando, inclusive, que seria como se fosse uma central de informações, que vai ser uma central de apoio. Tudo que foi dito ali no YouTube vai estar no projeto. As aulas em doc, tanto a trilha de conhecimento, material de apoio de desenhos, vista explodida, código do Arduino, também parte de impressão 3D, depois eu vou comentar com isso também. Então, resumindo, o site do projeto vai ser o hub de informações que vai linkar tudo. Com pontos importantes, todo o conteúdo criado será compartilhado, livre acesso a qualquer escola que tenha interesse no assunto. Isso tende a conectar escolas que têm objetivos semelhantes. Ou seja, que o Arduino fez? Por que ele deu tão certo até hoje, né? Porque ele nasceu como um projeto de código aberto, em que qualquer um poderia pegar o projeto do Arduino e fabricar um Arduino onde quisesse, por exemplo, em qualquer país pudesse fazer isso, sem precisar pagar nada. Isso acabou criando uma comunidade que se ajuda. E essa é a ideia. A ideia é tentar
compartilhar tudo para que as escolas também se ajudem. Por exemplo, uma fez algum kit que funcionou, que foi válido, vamos dizer assim, que compartilhe com as outras, que mostram, aqui funcionou assim, aqui foi o projeto foi tocado desse jeito, acho que valeu a pena, aqui a gente fez esses problemas ou esses erros, isso aqui foi prejudicial. Então a ideia é criar uma comunidade. Se isso vai acontecer ou não, só as escolas vão dizer, né? Mas a ideia é copiar o que deu certo no Arduino. Bom, como que o projeto está hoje? Aqui tem o canal do YouTube. O site do projeto é esse aqui. O endereço dele está dentro do YouTube, cai direto aqui. Eu só não consegui tornar ele disponível no Google ainda. Talvez eu tenha que comprar um domínio. Mas resumindo, aqui tem o site. O que ele tem hoje? Explicação sobre o que é o projeto. Todos os links para trilha de conhecimento, canal do YouTube, lista de materiais, as aulas práticas, material didático, documentos de suporte, principalmente os componentes eletrônicos, arquivos das impressões 3D, desenhos PDF de cada kit. E algumas informações extra. Algumas informações sobre cada kit específico. Mas o principal aqui. Isso aqui ainda é dinâmico, enquanto ele não está pronto, constantemente vai ser alterado. Então, aqui tem dois links importantes. Um deles é o status do projeto hoje, que ele está aqui. Então, para quem tiver interesse em acompanhar e saber até que ponto ele foi, o que falta fazer, assim for, esse mapa mental, esse organograma deixa bem claro. O que já está feito está em verde, o que estou fazendo agora está em amarelo, o que falta fazer, a fase 3 e 4 ainda não estão prontas. Então isso aqui está sendo constantemente atualizado até o projeto ficar pronto. A ideia é que fique pronto no fim do ano. Aqui também tem um link para trilha de conhecimento. Como eu falei, ainda não está totalmente pronta, ela está sendo construída aos poucos. Então, aqui já dá para entender qual é a lógica do negócio, mas basicamente, passo a passo, o que o professor deve aprender e o que ele deve ler em sequência. Por exemplo, ver um vídeo tal, depois ver o documento tal, depois a aula prática tal, e assim vai até chegar no final. Então essa é a trilha de conhecimento para o professor construir a linha de raciocínio. Aqui dentro do Google Drive, ou melhor, esses links aqui linkam para as pastas do Google Drive. O que tem aqui? Por exemplo, aulas práticas. Até agora eu já fiz 10 aulas práticas, todas dos kits básico, intermediário e avançado. Não ainda sobre os kits do projeto, mas eu vou fazer com o tempo. Então aqui tem basicamente a lista de aulas. O que cada aula, quais são os assuntos de cada aula, né? Que kit ele usa também. Eu vou abrir uma só para ter como exemplo aqui. Volto a dizer, está sendo constantemente alterado até o fim do projeto. Então, o que está detalhado em cada aula, por exemplo?
Quais são os objetivos da aula? Que componentes que vão ser usados nessa aula para montar o circuito? Aqui tem o circuito específico, como ele tem que ser montado. E aqui tem todo o código do Arduino dessa aula específica. Então, no momento, deixa eu pegar, por exemplo, aqui também. Esses são os desenhos de corte para fabricar o kit 3, por exemplo. Bom, algumas considerações. Ensino de robótica. Será que tem muito a crescer ainda no país? Não preciso nem falar, né? A criação do Arduino revolucionou o ensino técnico. Por quê? Tornou muito acessível. Hoje é muito barato ter um kit e ter um brinquedo inteligente desses dentro de casa. Com R$200 tu compra um kit. Tu tem um laboratório, realmente um laboratório de robótica, de eletrônica dentro de casa. Aprende a programação, que tem um software livre. Isso uns anos atrás era impensável. Há muita informação disponível, porém é necessário algum conhecimento técnico para tentar se estruturar isso tudo. Uma pessoa que não tem conhecimento técnico nessa área é difícil conectar todos esses pontos e criar uma linha lógica de raciocínio, que eu comentei antes. Então, é muita informação que chega a ser confuso, né? Então, a ideia do projeto é justamente alinhar isso, facilitar essa construção do conhecimento. Por que o foco na escola pública? Escolas possuem duas opções, óbvio. Contratar um profissional da área e cobrar do aluno, como se faz nas escolas particulares. Ou preparar um professor de escola pública, que é o caso da escola da minha esposa, que no caso deles, alguns dos professores da grade iam se dispor a aprender isso e tocar o projeto. Bom, por que criar kits? Que são de kits específicos como o Lego é inviável, obviamente em função do custo. Segundo, ter um monte de componentes soltos, por exemplo, motores, sensores. No início, é óbvio, é bom, vai aprender a trabalhar com cada um deles individualmente. Porém, no momento que tu passa dessa fase, o ideal é que tu consiga criar vamos dizer, um brinquedo, um conjunto que faça alguma coisa. Que não seja simplesmente um motor independente girando sozinho sem fazer nada. Então, essa conexão de montar um conjunto prático, isso é a cereja do bolo final, que faz brilhar e despertar o interesse também, muito em função disso. Então, a ideia de criar kits também é em função disso. Por fim, o projeto não pretende ser um curso técnico de eletrônica e programação, nada disso. Qual é a ideia? É despertar o interesse do aluno. Não vai formar qualquer escola que vai fazer aula de robótica, não vai formar um aluno técnico que vai sair trabalhando, vai sair dando aula de programação, ou seja lá o que. A ideia é que o aluno tenha a chance de ter contato com isso e depois, na hora de escolher a profissão dele, se vamos dizer assim, essa mosquinha da área técnica mordeu ele nesse ponto, vai acabar encaminhando ele para a área técnica. No momento que a pessoa que acaba tendo contato, a pessoa descobre que, pô, é uma área que eu gosto, por exemplo, programação. Dificilmente alguém vai saber se gosta ou não gosta de programação se não tiver tido contato com isso, né? Então a área técnica é bem assim, para pegar gosto pela área técnica, tu tem que ter esse contato. Então a ideia da robótica educacional é justamente isso, é fazer a pessoa ter aquele contato, que lá na frente vai levar ele para uma profissão de área técnica. Então a ideia da aula não é criar um profissional, obviamente. Consideração em relação aos professores. A escola precisa encontrar um professor que esteja disposto a se dedicar, a aprender tudo isso e abraçar a bronca.
O desenvolvimento de um projeto tem que envolver pessoas de diferentes áreas, com certeza. Não vai ser só um professor que vai tocar isso. Uma área de robótica dessa envolveria muita coisa de compras também, organização, como separar os alunos também, como fazer em relação um tipo de coisa que não é para qualquer um. Não adianta dizer, todo mundo vai ter aula de robótica dentro da escola, porque isso é uma área muito específica. Vai ter que selecionar alguns alunos dentro da escola que tenham mais aptidão para esse lado, que, por exemplo, o pessoal que gosta de matemática e física é grande chance que goste disso. Então, não adianta pensar que vamos fazer para todo mundo. Não, isso vai ser 1, 2, 3 alunos no máximo por turma. A tarefa da escola também vai ter que descobrir quem são esses alunos que teriam interesse e que fariam isso acontecer, né? Então, por último, ficar bem claro que uma aula de robótica, por exemplo, o aluno tem aula de manhã, ele vai ter uma aula por semana de robótica, 2 aulas por semana. Isso vai fazer diferença? Infelizmente não, não vai. E esse tipo de coisa é coisa que o cara tem que montar, desmontar, escrever o código, testar, deu errado, testa de novo, altera uma linha, altera 2 linhas e vai testando e voltando, testando e assim vai. Então, para esses alunos da aula de robótica, o ideal seria que eles tivessem um laboratório no turno inverso à aula, por exemplo, o cara estuda de manhã, de tarde ele tem alguns dias ao menos da semana o laboratório totalmente disponível para fazer isso, esses testes, essa monta, desmonta, programa, reprograma, vê que está errado. Então a escola tem que entender que é um pouco diferente essa parte de robótica. Não é simplesmente 2 aulas por semana que vão fazer alguma coisa diferença. Não, infelizmente não é assim. Em relação ao laboratório, o projeto cria uma lista também de ferramentas e material necessário para criar o laboratório, principalmente as ferramentas para o professor, que tem várias coisas que só o professor vai ter, por exemplo, a parte de solda, né? Sobre os kits, são vários componentes eletrônicos desses, comprados individualmente, conforme, basicamente em 3 partes, conforme o projeto vai evoluindo, vai comprando mais componentes, mas basicamente estão divididos em 3, intermediário, básico e avançado, né? O kit básico é apenas componentes eletrônicos comuns, sem o Arduino, que é o cérebro da robótica. Passando essa fase, se a escola preferir dar espaço a mais, vai para o intermediário, aí sim entra o Arduino e a programação. Depois, se quiser dar mais um passo, vai para o avançado, que entra motores e sensores. E se quiser dar um passo extra ainda, ela pode criar esses próprios kits, fabricar os próprios kits, que são esses kits criados pelo próprio projeto, usando as peças de impressão 3D e peças de MDF cortada. Então, o que seriam as aulas basicamente? Iniciar montando o circuito com LEDs, simplesmente para ligar e desligar os LEDs. Isso chama muito a atenção das crianças. Alguns sinais sonoros também, com sirene e coisa. Acionar LEDs em sequência. Depois adicionar sensores e em função dos sinais dos sensores acionar LEDs. E assim vai. Resumindo, vai aprendendo aos poucos, componente por componente, criando essa lógica. Depois, quando chegar nos kits do projeto, vai juntar todo esse conhecimento e criar componentes com conjuntos funcionais. Por exemplo, esse aqui, que seria um dos kits do projeto. Pergunta básica: o que se poderia ensinar com um kitzinho simples desse, com um fio de cobre, uma argola e umas pecinhas de MDF? No princípio não tem muita coisa, né?
Isso aqui pode criar um jogo, por exemplo, de que a criança tem que passar na argola por esse fio de cobre sem tocar no fio. A gente pode ligar um LED, pode ligar uma sirene, pode fazer um contador, apresentando no LCD o número de vezes que a pessoa encostou no fio de cobre. Isso vai ter um limite máximo. Então são inúmeras possibilidades que pode fazer em cima de um kit desses. Óbvio que até chegar nisso vai tempo, né? Mas parece uma coisa simples, mas pode gerar muito conhecimento um conjunto desses, né? Obviamente não vai ser a primeira aula. A primeira aula vai... Bom, depois de conhecer todos os componentes individuais e aprender a trabalhar cada um deles individualmente, vai chegar nesse nível. Aí ele vai fazer a primeira aula, simplesmente vai criar o contador. A segunda aula vai adicionar o LCD. A terceira aula vai adicionar os LEDs. E assim vai criando. São várias aulas que podem ser feitas em cima desse mesmo kit. Aqui tem o segundo kit, por exemplo. Uma bancada de teste, onde coloca vários tipos de motores. Tem um LCD, vários LEDs. E tem infinitas possibilidades de aulas que podem ser dadas em cima de um kit desses. Aqui um outro kit do projeto, que mostra a sequência de linha e coluna, para aprender a programar e acender os LEDs nessas infinitas sequências diferentes que podem ser feitas. Parece uma coisa simples, uma espécie de MDF que vão custar R$15, R$20, pode fazer inúmeras aulas com ele. E tem mais um kit, em que tu tem um motor e alguns LEDs que tem que coordenar o ponto do ponteiro com os LEDs na hora certa. Aqui tu tem um outro kit mais complexo, em que tem uma roda gigante com dois tipos de motores diferentes. Aqui um sensor para contar o número de voltas que a roda deu. Então, com um conjunto desses também, inúmeras aulas podem ser dadas, diferentes aulas usando o mesmo kit. E para finalizar, a questão da impressora 3D. Pergunta, a escola tem que ter uma impressora 3D? Não, a princípio não, e nem é indicado para começar. Todas essas peças de impressão 3D, o arquivo em 3D, o projeto já está disponibilizando, e já tem muita gente fazendo serviço de impressão. Eu não tenho por que comprar uma impressora 3D a princípio só para isso. Mas se ver que o negócio começa a funcionar e os alunos começam a pegar gosto, é negócio sim no futuro ter uma impressora. Até porque eu acredito que em alguns anos todas as escolas vão ter impressora 3D, sem dúvida. Só que isso é um passo além. Então, ainda tem muito, vamos dizer, a impressora 3D ainda não é automática como as pessoas imaginam. Tem muitas possibilidades de problema, seja por aquecimento, descolamento da mesa, tipo de material, umidade. Tem que ter uma paciência grande para trabalhar com impressão 3D ainda, se a pessoa não tem esse conhecimento. Então, eu diria que não teria necessidade no momento, no início, né? E considerações finais, então, para encerrar, diria que não tem nem como comparar a questão de ter um kit funcional que nem esses do projeto e ter um monte de componentes mecânicos ou eletrônicos soltos. Tipo, a união da mecânica com a eletrônica, com a programação, é a que faz o negócio brilhar mesmo. Então, passo a passo, a tendência é que
chegue nesses kits do projeto e que a própria escola desenvolva kits novos conforme as crianças derem ideias. Então, inclusive, o ideal seria que essa escola, quando fizessem isso e desse certo, avisasse o pessoal do projeto para que isso fosse disponibilizado para as outras escolas, inclusive, né? Então seria uma forma de realimentar o projeto. Isso seria muito importante.